Mas para mim aqui já retornou, tá ok, pessoal? Estão me ouvindo bem então, né? Imagem tá ok, tudo certo? Beleza, então vou dar sequência aqui. Pessoal, eu fiz, às vezes eu vou estar olhando, dirigindo o olhar aqui para a esquerda, eu fiz uma anotação, né, para a gente seguir alguns tópicos aqui, para não deixar de comentar nada que seja importante para vocês aí, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, agradecer, tá? Realmente, primeiro que eu falo é o sentimento de gratidão, né? Muito obrigado por todos aí que me seguem, tá? Continue me seguindo, por favor, continue dando os likes, curtindo, participando, fazendo os comentários, tá? Na verdade, o Instagram a gente sustenta através dos seguidores, né? Então, sem vocês a gente não conseguiria conduzir os trabalhos. Então, tudo que a gente posta, tudo que eu posto lá, né? Realmente assim, é com muito carinho, é algo preparado para vocês. Então, muito obrigado, tá, por me seguir, obrigado por participarem da live. Isso realmente é muito importante para mim, tá certo? E faço isso com muito prazer, tá? A questão da troca de experiências, né? Não é à toa que sou professor também. Então, eu gosto muito disso, né, de realmente assim, ensinar aquilo que eu aprendi, tá? Em toda a minha carreira profissional, graças a Deus, eu tive pessoas que me ajudaram, né? Graças a Deus e graças a esses profissionais, né? Pessoas que me ajudaram, que me ensinaram também. Ainda tem um longo caminho de aprendizado pela frente, né? Na área de segurança a gente nunca sabe muito, mas um pouco que eu sei eu tento realmente transmitir para as pessoas aí que me seguem, as pessoas que estão próximas a mim, as pessoas que trabalham comigo, inclusive, né? Bom, pessoal, meu nome é Júlio César Botelho, como eu falei, sou de Araxá, Minas Gerais, atualmente moro em Uberaba. Já tenho conversado com muitas pessoas aí, né, nos bastidores, no direct, WhatsApp, enfim, mas eu ainda não havia me apresentado dessa forma, né? Eu sou de Araxá, atualmente moro em Uberaba. Minha primeira formação na área foi como técnico de segurança do trabalho, tá? Formei em 2003, então já se vão aí 15, 16 anos, né? Então, minha primeira formação foi técnico de segurança e na sequência engenharia ambiental. Através da profissão técnico de segurança, importante destacar isso aqui, foi através da profissão como técnico de segurança que eu consegui bancar uma faculdade, né? Era algo assim a longo prazo, era algo que eu imaginava, mas algo muito distante, né? E através da profissão como técnico de segurança, questão de 2 anos eu já estava dentro de uma faculdade, né? E que me permitiu fazer aí, iniciei como engenharia civil, e aqui já vai uma deixa, iniciei como engenharia civil, na engenharia civil. Fiz até o 5º período, né? Engenharia são 10 períodos. E no 5º período eu tomei a decisão de passar para engenharia ambiental. Muitos me chamaram de loucos, pô, mas como é que você vai largar a engenharia civil, passar para ambiental, né? Mas eu já tinha uma perspectiva de fazer a pós-graduação em engenharia de segurança. Na verdade, no primeiro dia que eu entrei na faculdade fazendo engenharia, eu já pensava fazer aí a engenharia de segurança do trabalho. E a área ambiental com a área de segurança tem muito envolvimento, né? Então, por esse motivo, eu larguei a civil e passei para a área ambiental, caí um período, inclusive, da faculdade, mas o foco era esse, né? Então, formei em ambiental, depois fiz uma pós-graduação de engenharia de segurança do trabalho à distância, e aí eu vou falar uma coisa para vocês que é engraçado, eu fiz 2 pós-graduações em engenharia de segurança do trabalho. E o motivo foi o seguinte, a primeira pós que eu fiz foi à distância, consultei o MEC, estava tudo certo, a faculdade, tudo ok, porém, no momento de apresentar o certificado para o CREA, o Conselho Regional, né? A faculdade estava com alguns problemas junto ao CREA, tá? E aí quando a gente foi se informar, quando eu falo a gente era eu e outros amigos, né, que estavam nessa também, quando a gente, inclusive, um desses é marido da moça que acabou de entrar, a Paula, né, o marido dela, o Elber, né, ele, nós fizemos, e o Everton também, nós fizemos uma faculdade à distância, e quando a gente foi lá no CREA entregar o certificado, a faculdade estava com um problema no CREA. E aí nós fomos nos informar, e a história já vinha há muito tempo, né? E aí eu decidi começar uma nova pós-graduação. E aí comecei uma nova pós-graduação presencial dessa vez, e deu tudo certo, né? Fiz a pós-graduação na mesma faculdade que eu formei em engenharia ambiental, deu tudo certo, formei como engenheiro de segurança, isso em 2012, na verdade a primeira formação seria em 2011, mas como teve esse problema aí, eu formei em 2012 e depois eu fiz um MBA em gestão de pessoas, no qual eu indico aí quem puder, né, após a realização do curso técnico de segurança ou de uma engenharia de segurança do trabalho, eu super indico, tá, um curso relacionado à gestão de pessoas. Por quê? É muito simples. Pessoal, eu estou me apresentando, falando um pouquinho, mas tudo isso aqui já são dicas para vocês que já estão na área, aí, para vocês que estão começando na área, né? Tudo são dicas, então às vezes, pô, ele está apresentando demais. Não, isso faz parte do roteiro, tá?
Então, por que é interessante fazer um curso de gestão de pessoas? Porque a gente lida todo santo dia com pessoas, né? Tanto o técnico de segurança quanto o engenheiro de segurança. O técnico de segurança lida com as pessoas da área, com o gestor, com o pessoal do chão de fábrica. O engenheiro de segurança, da mesma forma, lida também com supervisores, gerentes, pessoal do chão de fábrica. Ele tem uma equipe para coordenar, né? Então, por esse motivo aí, eu indico que vocês, assim que possível, né, façam um curso de gestão de pessoas. Luiz César, seja bem-vindo, meu amigo. Pessoal, então é isso aí, vamos lá. Então, minha formação é essa, como eu citei para vocês. O tema da live de hoje é algumas dicas, né, para profissionais que estão iniciando na área de segurança. E aqui estão participando na live algumas pessoas que já são da área, algumas pessoas que já trabalham na área, como técnico de segurança ou como engenheiro de segurança. Sejam muito bem-vindos, tá, pessoal? Apesar das dicas serem para quem está começando, mas de repente pode ter alguma coisa que eu possa comentar e de fato pode ser útil para vocês, né? Mas muito obrigado pela participação, pelos comentários. Eu vi que vários profissionais que já atuam na área me mandaram perguntas, estão mandando mensagem no direct, enfim. Muito obrigado mesmo, viu, pessoal? Realmente o network é muito importante, né? Então, quanto mais pessoas a gente conhecer na área de segurança, melhor, né? Então, vamos lá. A nossa live, pessoal, eu dividi ela em 3 partes, tá certo? Eu dividi ela em 3 partes. A primeira parte, eu vou falar da parte de segurança do trabalho em si, as dicas, né? Que eu até fiz um stories domingo, não sei se quem assistiu aí. Eu fiz um story falando dessas algumas dicas, né? Então, a primeira parte da live vai ser essa. A segunda parte da live vai ser algumas dicas de currículo, network, tá? Eu vou falar um pouco sobre isso. Também eu resolvi falar sobre isso porque eu tenho recebido muitos comentários, muitos questionamentos de pessoas com relação a isso. E a terceira parte da live eu vou responder aqui as perguntas, tá, pessoal? Não sei se eu vou conseguir responder todas, porque foram muitas perguntas, e aí eu agradeço, tá? E eu vou responder, nem que seja no Stories, lá eu vou estar respondendo. E se eu não conseguir responder também todas hoje, a gente pode fazer uma próxima live para garantir que 100% das perguntas que vocês me mandaram serão respondidas, tá ok, pessoal? Então é isso aí. Bom, vamos lá. Primeira parte da live. Então, falando da parte de segurança do trabalho em si, né? Eu comentei no Stories que eu fiz no domingo, que é o seguinte, pessoal. Você acabou de assumir a área de segurança do trabalho. Você imaginando aí técnico de segurança, tá? Apenas para a gente situar, né? Você entrou na empresa e eu estou recebendo muitos questionamentos nesse sentido. Júlio, eu comecei a trabalhar agora na área de segurança. O que eu faço? Por onde eu começo, né? Primeiro ponto, pessoal, a área de segurança é gigante, tá? É gigante a área de segurança. Tem 15 anos que eu estou, né? 15, 16 anos que eu estou nessa área. E até hoje eu ainda não conheci, eu quero muito conhecer, mas eu ainda não conheci uma empresa que esteja 100% adequada com relação às questões de segurança do trabalho. Sinceramente, eu não conheço, pode ser que existe, tá? Eu estou falando meu conhecimento. E também com base nas conversas que a gente troca sempre com os colegas, né? Então, eu não conheço uma empresa que esteja 100% adequada, tá? Então, é uma área muito extensa, muito gigante. Então, o primeiro ponto é calma. Vai com calma e vai por prioridades. Aí sim, eu acho que o ponto focal é esse, você agir por prioridades, tá? Você atacar primeiro aquilo que de fato pode dar né? Pode dar merda, né? Então, pessoal, a primeira coisa é o seguinte, uma análise geral. Faça uma análise geral na sua empresa, isso é uma análise de campo mesmo, tá? Então, vai na área, passa por todos os setores, vai em todos os cantos da sua empresa, seja ela o ramo que for, tá? E faça uma análise geral com o objetivo de verificar situações RGI, situações de risco grave iminente, aquilo que possa provocar acidentes, tá? Então, a minha primeira dica é essa, faça uma análise nesses pontos, tá? Isso é primordial e é emergencial. Segundo ponto, pessoal, identificou essas análises, identificou esses riscos, né? Essas situações de risco grave iminente, as medidas de controle, adotar medidas para poder neutralizar ou diminuir os riscos, tá? E aí eu já faço mais uma dica aqui, já deixo mais uma dica. A questão de diminuir os riscos, né? Neutralizar, eliminar ou reduzir os riscos. Em algumas situações não é possível você eliminar o risco, pessoal, tá? A não ser que existe uma forma, você desliga a fábrica e todo mundo vai embora, aí sim você eliminou por completo os riscos, mas o risco é inerente em alguns processos, tá? Então conhecer todos os processos, como a minha amiga
Isabel de Uberlândia, né, Isabel? Citou aí, conhecer os processos é fundamental, fazer essa análise geral para identificação dos riscos graves e iminentes, adotar as medidas de controle para evitar esses riscos, esses acidentes. O primeiro ponto fundamental é esse, porque não adianta você começar a fazer um trabalho de gestão se está acontecendo acidente na sua empresa, né? Você não consegue desenvolver, você está aqui trabalhando, de repente, o funcionário acidentou, aí tem toda aquela demanda de investigação, verificação do local, atendimento ao acidentado, enfim. Então a minha dica é essa, tá? Análise geral dos riscos graves e iminentes, medidas de controles para poder eliminar ou reduzir esses riscos, tá? Um segundo ponto, pessoal, seria uma análise de perigos e riscos. Não é toda empresa que tem isso, essa metodologia, tá? Não é complicado, tem algumas pessoas, alguns profissionais que acham que é um pouco complicado, mas não é complicada essa metodologia. Seria você, de fato, não só identificar os riscos graves e iminentes, mas identificar todos os perigos e riscos nos seus processos, no seu processo de trabalho. É uma análise minuciosa, geralmente é feito por uma equipe, tá? Geralmente é feito por mais de um profissional, né? Técnico de segurança, engenheiro, alguém da área ambiental, alguém da área de qualidade, as pessoas da área, né? O gestor de área é muito importante também para apresentar o processo, apresentar as situações, né? E costuma ser uma análise um pouco mais demorada, tá? Nós fizemos na empresa onde eu trabalho, no ano retrasado, se eu não estiver enganado, e nós contratamos uma consultoria, vieram 4 engenheiros de segurança, ficaram uma semana inteira fazendo análise de perigos e riscos, tá? Então é um trabalho aí a médio prazo, né? Mas é um trabalho essencial. Você, através dessa análise que você faz, você consegue identificar todos os perigos e riscos da sua planta, e em números. O bom é isso. Porque inclusive eu já postei alguns stories sobre isso, né? Que a área de segurança é número. E para você identificar riscos, você também quantifica o risco, tá? Então não é falar se o risco, não, ali o risco é grave, ali o risco é leve, não é isso, é números mesmo. Você consegue definir números através da probabilidade de ocorrência, a gravidade, caso ocorra alguma situação, qual seria a gravidade da lesão, número de pessoas que estão trabalhando naquela atividade. Então, através de alguns cálculos, aí existem algumas metodologias diferentes. Algumas metodologias fazem a multiplicação desses números, outros fazem a somatória, enfim. Aí vai depender da metodologia que você vai estar seguindo. Na internet tem diversos modelos disponíveis, tá, pessoal? É comum isso estar em planilha de Excel. Então, você coloca lá na internet, no Google, planilha de perigos e riscos. Vocês vão encontrar uma série de modelos, tá? Aí identifica lá um melhor modelo que mais lhe agradou e toca o barco. Identificou os perigos e riscos? O segundo ponto é a questão dos controles operacionais. Desculpa. Ou seja, pessoal, você tem o perigo, você tem o risco, e qual que é a medida de controle que você tem para poder reduzir esse risco ou eliminar esse risco? Então, a gente fez lá, de acordo com a probabilidade, a severidade, o número de pessoas trabalhando, o meu risco nesse ambiente deu 25, por exemplo, tá? Eu adotando algumas medidas de controle, alguns equipamentos de proteção coletiva, alguns procedimentos administrativos, sistema de revezamento, rodízio, sei lá, uso de EPIs, lembrando que EPI tem que ser sempre a última opção, que geralmente a gente inverte, e aí eu me coloco nessa também, nós fomos criados, né, fomos ensinados, né, nos cursos aí, a questão do EPI tem que ser sempre a última opção, tá, pessoal? Então, através dessas medidas de controle, de 25, seu risco cai para 8. E aí, de acordo com a matriz de risco, ele vai falar se 8 é um risco considerável, é um risco alto, está dentro da margem de segurança, tá? E é mais ou menos por aí. Então, você tem um perigo, você tem um risco, isso te dá um número, e com esse número você adota as medidas de controle, os controles operacionais, e com a adoção dessas medidas você diminui o risco. Tá? Então, quando a gente fala em reduzir o risco, é justamente isso, a gente faz a redução dele. Em alguns casos, pode até ser que você consiga eliminar. Então, o segundo ponto é esse. Primeiro ponto, análise geral dos riscos graves e iminentes. Segundo ponto, análise de perigos e riscos. Reforçando um pouco mais ainda dessa análise de perigos e riscos, eu lembro muito bem um professor da pós-graduação, ele comentou isso comigo: Júlio, quando você assumir uma empresa na área como engenheiro de segurança do trabalho, a primeira atividade que você vai fazer é uma análise de perigos e riscos. É um dos itens mais importantes na área de segurança. E eu concordo com ele, né? É aquilo que vai me dar base para a gente identificar todos os perigos e riscos na nossa empresa, tá? E, inclusive, pessoal, através dessa metodologia, você consegue identificar quais são os setores mais críticos, tá? E aí abre um leque de opções. Você identificando quais são os setores mais críticos, você pode, com toda certeza, você deve ir nesse setor com a frequência maior
do que aquele outro setor onde o risco seja menor. Tá? Então, é um dos benefícios, né, que traz essa análise de risco, é isso. Né? Então, a atenção redobrada. De repente, a turma que trabalha nesse setor mais crítico deve receber mais treinamentos, tá certo, pessoal? De repente, as pessoas que trabalham ali devem ser pessoas mais capacitadas, geralmente com curso técnico, enfim. Então, isso traz diversos ensinamentos para nós, para a gente poder praticar, para a gente poder atuar nesses setores onde o risco é maior. Tá? Bom, segundo ponto, se preocupar com aquilo que pode causar algum problema na sua empresa com relação à fiscalização do Ministério do Trabalho ou auditorias externas, tá, pessoal? Ou seja, aquilo que pode expor a empresa. Então, o segundo ponto de preocupação seria esse, tá? Preocupar com aquilo que pode expor a empresa em alguma fiscalização. E aí, pessoal, eu fiz algumas anotações aqui, como eu dizendo, algumas pessoas entraram na live aí depois, às vezes eu vou estar direcionando o rosto para a esquerda aqui, porque eu fiz alguma anotação aqui, algumas anotações para seguir um roteiro, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Eu fiz algumas anotações de algo que vocês têm que se preocupar, algumas documentações que vocês têm que se preocupar, são documentações básicas, tá? Não está tudo aqui, relacionei a aquilo que seja básico, que em qualquer fiscalização isso vai ser cobrado, tá certo? Então, o primeiro ponto é PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, NR9, e o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, NR7. Então, esses dois documentos é base na área de segurança, são básicos. Então, dá uma olhada nessa documentação. Esse documento não é de gaveta, pessoal, fica muito atento com relação a isso. É comum a gente ver isso, infelizmente, né? É comum a gente ver isso. O profissional contrata uma empresa terceirizada, faz o PPRA, o profissional vai lá e coloca isso dentro de uma gaveta. E aí ele lembra de olhar quando tem um fiscal batendo na sua porta, né? Aí já é tarde demais. Então, muito importante, tá, pessoal? Fazer a gestão do PPRA. Abre o PPRA. PPRA bom é aquele que está rabiscado, que está feito algumas anotações, e às vezes é aquele PPRA que está sujo, ou seja, a pessoa está lendo, está usando. Aquele PPRA que você pega, que está novinho, né, as folhas não estão amassadas, está branquinho, pode saber que tem algo errado, tá? Um professor falava muito isso, né, que PPRA bom é aquele que está realmente utilizado, né, que está cheio das anotações. Então, tenha atenção no que está escrito ali, analise os riscos que foram identificados, as medidas de controle. Outro ponto muito importante, o cronograma de ações do PPRA. Tá? É muito comum as pessoas não dar muita moral para isso. E aí quando o fiscal chega, ele já vai lá na página e verifica, olha, cadê as ações? Você colocou aqui que iria realizar 10 ações, cadê as evidências dessas ações? Tá? Então, dica, abra uma pasta para colocar as evidências das ações que são solicitadas no PPRA. Então, se o PPRA seu pede um treinamento de uso adequado de equipamento de segurança para todos os funcionários. Então você vai ter que ter lá lista de presença, certificado, enfim. Essa documentação você guarda nessa pasta. Tá certo, pessoal? O fiscal cobrou a documentação, tem que estar ali de pronta entrega. Seja o fiscal, seja uma auditoria externa. E por aí vai. Mesma coisa o PCMSO. O PCMSO também tem lá o seu cronograma de ações, né? Se na sua empresa existe um time da área de saúde, então geralmente essa documentação fica com eles, né, e eles que fazem a gestão, mas se na sua empresa não tem um médico do trabalho, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, geralmente isso fica na mão do técnico de segurança também, então é importante monitorar. Então vamos lá, PPRA, PCMSO, Ordem de Serviço NR01, muita atenção pessoal, é coisa básica, simples de fazer, não é difícil, botar no Google aí, Ordem de Serviço NR1, tem inúmeros modelos, tá? Tem coisa boa, tem coisa ruim também, né, pessoal? Internet tem de tudo, né? Mas analisa os modelos, tá certo? Quem quiser me encaminhar, me dar uma olhada, mandar no WhatsApp, enfim, mandar aqui no Instagram, eu posso dar uma olhada também, posso dar a minha opinião, mas tem muita coisa boa disponível na internet, tá? Então verifica a NR1, elabora a ordem de serviço da NR01, algo muito simples. Importante, todos os funcionários da sua empresa devem assinar a ordem de serviço, tá? Eles têm que assinar, você tem que orientar sobre o que está escrito ali e no fim dessa orientação os funcionários devem assinar essa ordem de serviço. Uma via fica com a empresa, fica contigo, e outra via entrega para o funcionário. Onde eu guardo essa via? Pessoal, qualquer documentação de principalmente documentação de treinamento, ordem de serviço, a dica sempre é encaminhar para o prontuário do funcionário, tá? Que geralmente fica no RH, né? Ou no setor pessoal, enfim. Então a dica é essa. Uma coisa que eu faço é o seguinte, eu digitalizo tudo antes de mandar para o RH. É uma boa dica aí que eu deixo para vocês, é uma boa prática que a gente adota na empresa onde eu trabalho. Então toda a documentação que vai ser enviada para o RH para armazenar no prontuário do funcionário,
eu digitalizo isso antes, né? Arquivo de forma organizada também, que senão depois a gente não encontra, né? E mando para o RH, tá? Então a dica é essa aí. Documentação de NR10, né? Prontuário elétrico, diagramas, enfim, toda empresa tem aí no mínimo um quadro elétrico, né, pessoal? Então tem que estar muito atento com relação à documentação de NR10 que é elaborado por profissional legalmente habilitado, um engenheiro eletricista. Tá? Se na sua empresa não tem, você contrata uma consultoria que vai fazer toda a adequação da parte de NR10, tá certo? Técnico de segurança, engenheiro de segurança pode ajudar, deve ajudar, né? Existem alguns processos lá que a gente participe muito, porém a responsabilidade é de um engenheiro eletricista, tá certo? Documentação de NR12, se a sua empresa é muito comum as empresas terem máquinas e equipamentos, né, nos seus processos de fabricação aí. Então, a atenção é NR12, tá, pessoal? Inclusive tem várias perguntas aí relacionadas a NR12, então muita atenção com relação a isso, tá? A adequação das máquinas. Houve uma reviravolta na questão da NR12, né, de alguns anos para cá, e ainda assim está tendo algumas revisões, mas a cobrança está sendo muito forte, tá, pessoal? Então, atente-se a isso. É um trabalho grande, tá? Não é um trabalho pequeno, é muita coisa, principalmente se o seu parque fabril tem vários equipamentos, várias máquinas, então o seu trabalho vai ser maior, não tenha dúvida. Júlio, mas poxa, acabei de formar agora técnico de segurança, eu nem sei fazer um laudo de NR12. Pessoal, relaxa, tá? Isso é muito comum. Não é tão simples fazer uma documentação de NR12. A NR12 você tem a adequação da máquina e você tem a parte documental, né? A análise, né? Geralmente você faz uma análise inicial, ela identifica ali alguns riscos também em forma de número, você adota algumas medidas de controle e depois você finaliza o seu laudo, né? Então, caso você não tenha expertise nesse assunto, o objetivo aí, o resultado é você contratar uma empresa terceirizada, contratar uma consultoria, não tem muito o que fazer, tá? Necessidade de formar a CIPA. Verifique se sua empresa precisa de formar a CIPA, tá? Leia NR5, NR5 explica detalhadamente como que faz o processo de mencionamento da CIPA, né? Se alguém tiver dúvida, pode mandar depois um direct também, mandar um WhatsApp, que seja. É muito simples, não é difícil, mas verifica isso, tá? Se sua empresa é obrigada a formar a CIPA, forme a CIPA, pessoal. Isso aí é outra documentação básica que em toda fiscalização do Ministério do Trabalho vai cobrar. Agora sim, pessoal, a gente falando de fiscalização, eu falo isso muito com a minha equipe, tá? Que a gente tem que trabalhar para fazer o que é certo. E não pensando no fiscal do Ministério do Trabalho, não pensando em auditoria. Então acho que é importante eu frisar isso, tá? Quando você fazer as suas documentações, a sua gestão, né? Quando vocês fizerem essas documentações, preocupe em fazer porque é importante e porque é certo. E não porque alguém vai vir fiscalizar, alguém vai vir vigiar, né? Às vezes você vai passar aí 1, 2, 3 anos e o Ministério do Trabalho não vai bater na sua porta. E não é por isso que você vai deixar de fazer um documento bem feito, tá certo? Então faça um documento que de fato você vai sentir orgulho dele. Não faça simplesmente para cumprir tabela, não, porque, profissionais que agem dessa forma não têm muito sucesso na área, tá, pessoal? Então realmente faça porque é interessante ser feito, tá ok? Tá aí um comentário aí do Fabiano, né? Um engenheiro mecânico pode ajudar muito na adequação de NR12. Geralmente engenheiro mecânico, engenheiro eletricista ou engenheiro naval, tá? Geralmente são esses 3 profissionais que ajudam nas adequações de NR12. E é muito comum consultoria de NR12, desculpa, pessoal, é muito comum consultoria de NR12 ter os 2 profissionais, o engenheiro eletricista e o engenheiro mecânico, tá? Então, porque interage muito com essas áreas, né? Tanto da parte mecânica, a parte da elétrica, eletrônica também é muito forte, né? Então é isso aí. Bom, se sua empresa atua no agronegócio, né? Se você entrou numa empresa que atua no agronegócio, então NR31, meu chapa, você tem que estar com ela decorada de trás para frente, tá? Então, de acordo com o ramo de atividade que a sua empresa atua, existe lá algumas NRs específicas para isso, tá? Então, no agronegócio, a base é NR31. O colega aí comentou, né, que técnico de segurança tem... o Alan comentou aí, técnico de segurança tem que ter sangue verde. A gente escuta muito essa expressão, né, Alan? E eu concordo contigo, viu? Tem que ter sangue verde mesmo, tem que gostar da área, né? Assim como qualquer área é uma área que tem lá seus estresses, tem suas correrias, né? Mas assim, eu sou suspeito para falar, né? Sou apaixonado por essa área, né? Me identifiquei muito. E de fato, assim como qualquer profissão, você tem que identificar com a profissão, né? Você tem que fazer aquilo que você gosta. E é ter o sangue verde aí nas veias, né? Para ser um profissional da área de segurança. Se sua empresa atua no ramo da saúde,
foco na NR32. E assim por diante, tá, pessoal? Tem lá a mineração, tem um trabalho aquaviário, enfim. Aí depende do ramo de atividade que você atua, tá certo? Atendimento NR4, dimensionamento do SESMIT. Muita atenção com relação a isso também, pessoal. Verifique se a sua empresa ela está dimensionada adequadamente pelo SESMIT, né? De acordo lá com o número de profissionais, número de técnico de segurança, engenheiro de segurança, médico, enfermeiro, enfim. Júlia, a minha empresa precisa ter 2 técnicos de segurança, tem apenas eu aqui, eu já falei com o meu patrão, com o meu gerente, e ele não quer contratar outro técnico. Beleza, pessoal. A gente tem que aprender, e aí esse recado serve para mim, porque eu já tomei muito na cara com relação a isso, né? E aí de tanto tomar na cara a gente aprende. Eu não aceitava, não, mas tem que ter outro técnico, não sei o quê. Pessoal, a decisão é do proprietário da empresa, tá? A partir da hora que ele abrir um empreendimento, ele assume diversos riscos, tá? Positivos ou negativos, né? Então, se ele não quer, se a empresa dele precisa ter 2 técnicos de segurança, ele tem apenas você e ele não quer contratar outro, beleza, sem estresse, tá? Não vai bater em ponta de faca, não vai querer, né? Agora, lógico, de uma forma muito educada, você pode tentar, logicamente, explicar para ele. Leva a norma, mostra a norma, olha só, a gente precisa ter 2 técnicos de segurança, a norma está aqui. Caso você não queira, beleza, a decisão é sua, mas você está sujeito às sanções previstas na legislação. A nossa empresa pode ser notificada, a nossa empresa pode sofrer uma interdição pelo Ministério do Trabalho, né? Enfim. Então, acho que esse argumento com o seu gerente, isso é muito importante. Ele tem que saber que ele está tomando a decisão de não contratar outro técnico e ele tem que saber dos riscos que ele está correndo com relação a isso. E isso que é importante vocês informar. Porque se você não informa isso, ele toma lá uma multa ou a empresa é interditada, ele vai falar, poxa, mas você não me falou nada. Você é técnico de segurança, você está aqui, você é engenheiro, sei lá, e você deveria me falar e não me informou nada. Tá? Então, o importante é isso, ter uma reunião com o seu gerente, com a sua liderança e explicar lá a obrigatoriedade lá de ter 2, 3 técnicos de segurança, enfim. Ele decidiu em não ter, em não contratar, não, vamos assim, no meio do ano a gente vê. Beleza, tá ok. Volta para sua sala, abre o e-mail, fulano de tal, bom dia, boa tarde, conforme conversamos, né? De acordo com o NR4, item tal, a tabela abaixo, coloca lá a tabela. É necessário que tenhamos 2 técnicos de segurança, porém temos apenas um. Então segue para a sua ciência o item que fala da norma, tal, tal, tal. É isso, e manda o e-mail, tá? Ou seja, documentos, tá? Se no futuro tiver qualquer problema aí com fiscalizações, com alguma multa, né, e ele tiver te questionar alguma coisa, pode ser que ele esqueceu dessa conversa, você tem ali um e-mail resguardando você, tá? Bom, pessoal, então a primeira parte da live seria essa, tá? Como eu citei, essa live vai ser dividida em 3 etapas, tá certo? A primeira etapa já foi.